Fala galera de Coração Selvagem, eu sou Gabriel Lima e você está no canal do Mundo das Lutas. O vídeo de hoje é para falar sobre o UFC Vancouver, que acontece nesse final de semana, dia 14. É um card, na minha opinião, muito bom. Tem como luta principal Justin Gaethje versus Donald Cowboy Cerrone. Não tem como essa luta não ser interessante. O card principal tem 3 brasileiros, tem também Augusto Sakai no card preliminar. Então eu vou falar um pouco sobre o card principal para vocês e depois eu vou fazer um vídeo detalhado da luta principal entre Justin Gaethje e Donald Cowboy Cerrone. Neste vídeo eu vou botar um pouco do que pode acontecer em cada luta para não se prolongar muito. Não vou fazer análise muito grande de cada luta. E da luta principal eu vou falar pouco também, porque eu vou fazer um vídeo, como eu falei, só dela. Vai sair amanhã um vídeo falando só da luta principal. Então hoje você confere essa análise aqui. Vamos pro vídeo. No card principal do UFC Vancouver tem como entrada Jimmy Crute versus Misha Cirkunov. O Misha Cirkunov ele é o 15º colocado do ranking dos meios pesados. Para quem não lembra, ele foi derrotado em segundos por Johnny Walker. Ele é uma luta de recuperação para ele. O Jimmy Crute venceu o Sam Alvey na sua última luta. Então é uma luta ali muito boa. O Jimmy Crute é um cara muito agressivo, é um cara que entra para frente, é um cara que tem resistência. E o Misha Cirkunov é um cara também muito bom, ele é muito técnico. Ele não é nenhum ponto fora da curva em nenhuma área, mas ele é um cara muito técnico. Ele é bom no chão, ele é bom em pé. Ele não é um talento em nada, mas ele é um cara completinho. É um cara que sabe fazer um bom jogo, sabe cozinhar a luta se possível, sabe partir para trocação se possível. É um cara mais burocrático, mas é um cara interessante ali. É um cara bom, relativamente bom, vamos dizer assim. Então é uma luta interessante. Meu palpite é para o Misha Cirkunov. Acho que ele vai conseguir controlar esse ímpeto aí do Jimmy Crute. Acho que ele vai saber usar a inteligência para isso. E então acho que ele vai vencer, vai se manter ali no ranking. É uma luta muito difícil. Eu coloco ali 55-45 para o Misha Cirkunov. Mas o Jimmy Crute tem muita chance. E se o Jimmy Crute vencer, acredito que seja nocauteando. Já outra luta que eu acho muito interessante nesse card é entre o brasileiro Antônio Carlos, cara de sapato júnior, enfrentando o Uriah Hall. O Uriah Hall é o 12º, o cara de sapato é o 13º. Então é uma luta ali de estilos. O cara de sapato é um grappler de elite, é campeão mundial de jiu-jitsu na faixa marrom, tem um jiu-jitsu excelente, já finalizou nomes incríveis. Então é uma luta muito boa para ele, mas também é uma luta muito boa para o Uriah Hall. O Uriah Hall é um striker de elite, está treinando na Kings com o Rafael Cordeiro, tem melhorado o jogo de clinch, tem melhorado um pouco a trocação, apesar de ele já ter a trocação muito boa. Ele tem um arsenal de chutes muito grande, ele tem uma variedade de golpes em pé muito grande. Então o Antônio Carlos, cara de sapato, vai ter que ficar ligado, o cara de sapato vai ter que botar pro chão, na minha opinião. O cara de sapato tem envergadura para manter a distância. O Uriah Hall tem uma envergadura muito boa, mas o cara de sapato tem uma envergadura melhor ainda. Ele tem os braços longos, ele pode manter a distância para não deixar esses chutes e os socos do Uriah Hall chegar até ele. E no momento certo ele pode tentar quedar. Ele tem melhorado muito seu grappler, ele tem melhorado muito seu jogo de quedas, tem treinado muito lá na American Top Team, muito wrestler, tá sob tutela de King Mo e entre outros nomes lá. Então ele tem evoluído, apesar dele ter perdido na sua última luta. Ele vinha de uma sequência de 5 vitórias e a gente viu, principalmente no primeiro e no segundo round, o quão bom ficou o jogo de quedas dele, porque ele pegou um wrestler, o Ian Heinisch é um wrestler, e pra mim o cara de sapato perdeu porque faltou gás, faltou energia. Acho que ele ficou ansioso porque ele estava muito tempo parado, estava 1 ano e 1 mês, se eu não me engano, parado, sem lutar. Ele falou que voltou com muita vontade. Eu acho que isso estragou ele. Eu acho que essa luta, se ele for mais controlado, se ele souber os momentos certos de usar o gás, de fazer um pouco mais de força, ele tem de tudo para vencer. No chão eu acho que ele passa o carro, mas em pé ele vai ter que ficar ligado. Então meu palpite é cara de sapato via finalização. Uma luta que eu acho que é muito aguardada, principalmente pelos brasileiros, é a luta do Michel Pereira, o paraense voador. Ele originalmente ia pegar o russo Sergei Kandizov, alguma coisa assim, o sobrenome do russo que ele ia pegar. O russo era um atleta casca grossa, era uma luta boa para ele, era uma luta que a gente ia ver o nível dele, a gente ia ver se ele ia continuar sendo um atleta assim, em plásticos, ia ser esse showman que ele é, que é um showman. Ele vem com esse status já pro UFC de showman. E na primeira luta ele mostrou o quão bom ele é. Ele mostrou que ele realmente é um showman. Mostrou que a trocação dele é afiadíssima. Mostrou que ele tem um bom jogo. E esses golpes plásticos surpreendem a qualquer momento. Porém, a luta dele com o russo caiu. E botaram um adversário para ele
tecnicamente mais fácil. O atleta é Tristan Connelly, tem um cartel 13-6, é um lutador meio irregular ali. É uma luta mais fácil, no meu ponto de vista, para o brasileiro, mas o brasileiro não pode subestimar. Ele tem que ir para cima com tudo, ele tem que mostrar o jogo dele, ele não pode se expor muito, até porque ele não treinou para esse adversário, ele treinou para o russo. Então acho que ele não pode subestimar o canadense, ele tem que ir para cima, ele tem que fazer o jogo dele, tem que medir as ações, não pode se expor muito, não pode entrar lá de sapato alto, porque se ele entrar de sapato alto, a chance de cair é enorme. Então vamos esperar que ele continue focado e que ele dê uma boa apresentação pra gente e traga mais um nocaute pro Brasil. Outra luta interessante nos pesos pesados é o retorno de Todd Duff. Todd Duff, para quem não lembra, é um lutador das antigas, está aí no UFC há muito tempo e não teve um destaque tão grande ainda pela sua sequência de lesão. Ele vem de mais uma lesão, vem mais um tempo parado aí, ele estava quase esquecido, mas ainda tem gente que pergunta, o que deu com o Todd Duff? Estava lesionado, dessa vez era o joelho, agora eu acho que está recuperado e vai enfrentar o Jeff Hughes. É uma luta que eu acho que o Todd Duff é favorito. Ele é um cara agressivo, mas ele tem sim umas lutas que foi muito falhas no UFC, vamos dizer assim. Ele se expôs muito já em outras lutas, como o Frank Mir, que foi considerado até feio para ele aquela derrota, entre outras lutas que ele acabou perdendo de forma um pouco triste. Mas o Todd Duff é um bom lutador e esse histórico de lesão que tem atrapalhado ele. Mas vamos ver se ele volta bem, se ele volta em grande estilo, porque ele é um bom nome para essa categoria. Essa categoria é meia rasa, tem poucos nomes relevantes de fato, tem um bom top 10 ali, tem bons nomes no top 10, mas os outros nomes de base são poucos conhecidos, são poucos relevantes, e o Todd Duff é um cara interessante para essa categoria. E na luta co-principal tem Glover Teixeira versus Nikita Krylov. Nikita Krylov é um lutador muito agressivo, é um lutador muito bom, é um lutador técnico, mas na minha opinião o Glover Teixeira é melhor, o Glover Teixeira é mais completo, o Glover Teixeira tem mais experiência. O único fator que pesa para o Glover Teixeira é que ele não tem mais a mesma velocidade, ele não tem mais a mesma potência, mas a técnica do Glover Teixeira continua refinadíssima. A gente viu na última luta que ele pode reverter o jogo a qualquer momento, ele não tem mais a mesma absorção de golpes também, né? Isso é um fator bom para o Nikita Krylov, que é um lutador agressivo, que é um lutador que gosta da trocação, mas o Glover Teixeira, se fazer o joguinho certo, se conseguir principalmente colocar no chão, o Glover Teixeira tem um excelente jiu-jitsu, tem bom ground and pound, tem um jogo excelente para vencer o Nikita Krylov. A gente não sabe se o Glover Teixeira vai conseguir botar o seu jogo em prática, porque ultimamente em algumas lutas o Glover Teixeira realmente parece não ser mais o mesmo. Principalmente na luta contra o Corey Anderson, o Glover Teixeira se mostrou totalmente fora de ser aquele Glover Teixeira que a gente era acostumado a ver alguns anos atrás, mas ele ainda é um bom nome nessa categoria, ainda é um nome relevante, e eu espero que ele vença o Nikita Krylov. Eu quero que ele não seja a escada para o Nikita Krylov, porque o Nikita Krylov vem se recuperando aí dentro do UFC. Talvez o UFC acredite que o Nikita Krylov possa vencer o Glover nessa meia decadência, mas eu aposto no Glover, talvez por decisão ou finalização. E agora a luta mais aguardada da noite, a luta principal entre o quarto colocado Donald Cerrone versus o quinto colocado Justin Gaethje, da categoria peso leve. O Donald Cerrone teve um retorno triunfal na categoria peso leve, batendo em James Vick e Al Iaquinta em seguida. Então foi duas performances incríveis, foi um retorno realmente triunfal, como eu falei, e agora ele se mostra uma ameaça real à categoria. O Justin Gaethje é um cara muito bom, é um cara muito agressivo, mas se expõe muito. O Donald Cerrone tem um kickboxer muito bom, não tem a velocidade do Justin Gaethje, não tem a agressividade do Justin Gaethje, mas ele tem a técnica, ele tem uma técnica muito refinada, ele tem o controle de distância muito bom, ele bate e sai, ele tem melhorado defensivamente, que ele tinha um jogo, vamos dizer assim, falho tecnicamente em alguns pontos, vamos dizer assim, ele tinha o abdômen muito exposto, ele tinha algumas falhas em pé, mas ele tem melhorado, talvez pela idade ele tenha ficado mais fechadinho, ele tem buscado o jogo mais correto, e ele é um cara agressivo. Quando ele sente o cheiro de sangue, ele vai pra cima, mas ele é um cara que quando ele vê que tem a chance de fazer acontecer, ele vai e faz. Ele também tem um arsenal muito bom de finalizações, ele é um faixa preta de jiu-jitsu muito bom, trabalha bem na guarda. Claro que eu não acho que é uma boa ele ficar na guarda ali com o Justin Gaethje, mas se ele ficar por baixo, ele também é perigoso, por cima mais perigoso ainda, apesar de que eu acho que ele não vai conseguir quedar o Justin Gaethje. Justin Gaethje, para quem não sabe, ele é um All-America, é um cara
do wrestler, mas ele se apaixonou pela trocação. O Justin Gaethje também, dificilmente eu acredito que ele vai tentar colocar o Donald Cowboy Cerrone no chão. O Justin Gaethje é um cara que tem melhorado muito seus chutes, ele chuta muito bem, chutes potentes, lembra até um pouco o Edson Barbosa. Acredito que os chutes do Edson Barbosa ainda sejam um pouco melhor do que o do Justin Gaethje, mas o do Justin Gaethje é muito bom. Ele é um cara que tem muito volume de jogo, que dispara muito golpes, mas a falha disso é que ele se expõe muito. Ele acaba recebendo muitos golpes, e nisso pode ser a vantagem do Donald Cowboy Cerrone. Eu aposto no Justin Gaethje, pelo ímpeto, eu acho que ele vem numa fase boa, assim como o Cerrone também vem numa fase boa, né? Mas a última performance do Justin Gaethje, ele não deixou o Edson Barbosa trabalhar, ele apertou o Edson Barbosa a todo momento. Eu acredito que se ele botar essa pressão no Cerrone, principalmente no começo da luta ali, no primeiro e no segundo round, ele pode se nocautear. Mas se a luta se prolongar, eu vou dar a chance ali pro macaco velho, pro cara mais experiente, que é o Donald Cowboy Cerrone. Mas mesmo assim eu não acho que a luta vá se prolongar. Eu acho que vai ser uma luta que vai sair nocaute. Pode sair nocaute pro Cerrone, pode sair nocaute pro Justin Gaethje, mas eu acredito que vai ser nocaute do Justin Gaethje. Eu acredito que até o segundo round ali o Justin Gaethje consiga nocautear, porque ele é um cara que se anima, ele entrega tudo, ele se entrega totalmente à luta. Ele é um cara que tem muito coração, ele tem uma boa absorção de golpes, porque ele recebe muito golpes, né? Então ele aguenta também pancada, mas se ele se expor muito, se o Cowboy Cerrone acertar, pode ser o fim dele. Ele é uma faca de dois gumes, né? Mas eu vou de Justin Gaethje. Comenta aí embaixo aí o que vocês acham dessas lutas principais. Fala também sobre a luta de Augusto Sakai. Quem vocês acham aí que vai vencer? Comenta aí embaixo, participa. Solta o like no vídeo, compartilha. Se inscreve aí se não for inscrito, ativa o sininho. E é nóis, galera. Esse é o vídeo de hoje. Valeu, obrigadão.